Covardia. Cachorro de rua morre depois de ser agredido por um homem em Machado, no sul de Minas. No boletim de ocorrência, a versão que o suspeito deu para a polícia é que o animal entrou na casa dele e se escondeu em um guarda-roupa. O homem disse que teria tentado tirar o animal de lá, mas ele teria ficado agressivo e tentado morder o morador. Mistério. Um trabalhador rural e o cachorro dele são encontrados mortos a tiros em Miradouro, na zona da mata. A morte desse trabalhador rural está mesmo sendo tratada como um mistério em Miradouro. A cidade que fica na zona da mata tem quase 11 mil habitantes e todo mundo quer saber o que de fato aconteceu. E em Poços de Caldas, fiscais do Procon fazem uma operação para verificar possíveis irregularidades em mercadorias expostas nas vitrines. Por lei, as informações do produto devem estar visíveis para os clientes. O produto estando na vitrine necessariamente tem que estar precificado com a face, do preço voltado para o consumidor. Olá, boa noite para você. Nós começamos o Mais Notícias de hoje com a história de um cachorro que morreu depois de ser agredido por um homem em Machado, no sul de Minas. Segundo a polícia, o suspeito alegou que o animal entrou na casa dele e se escondeu no guarda-roupas. Veja os detalhes com o Rafael Silva. A morte do cachorro causou revolta. O suspeito de matar o animal é Antônio Cláudio Gomes de Oliveira, de 53 anos. Segundo essa testemunha, o homem usou um rodo para espancar o cão até a morte. Essa voluntária de uma associação de proteção animal passava pela porta da casa de Antônio quando viu o homem agredindo o cachorro. Ontem, vindo trabalhar, entrando na Avenida Dr. Renato Azevedo, deparei com um senhor tirando da garagem da casa dele com um rodo de puxar água, um animal de pequeno porte. E ele já estava assim, praticamente quase morto. Ela se aproximou e questionou o homem. Parei e cheguei perto dele e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou que aquele pequeno animal tinha invadido a casa dele e não estava querendo sair, então ele estava colocando o animal para fora. Eu falei, mas o animal está quase morto. Ele falou assim, ele não está querendo sair, é dessa forma que ele vai sair. A mulher tentou socorrer o animal, mas ele acabou morrendo. Eu peguei o animal no colo, ele já estava praticamente já quase morto e não deu tempo de fazer nada, não deu tempo nem de correr para os veterinários que prestam serviço para a nossa associação. Aí eu solicitei a polícia veio até na casa dele e fomos todos nós para o quartel, para a delegacia, prestar o depoimento. No boletim de ocorrência, a versão que o suspeito deu para a polícia é que o animal entrou na casa dele e se escondeu em um guarda-roupa. O homem disse que teria tentado tirar o animal de lá, mas ele teria ficado agressivo e tentado morder o morador. Por isso, o homem teria usado um pedaço de pau para colocar o animal para fora. Ele ainda se justificou, dizendo que a testemunha viu apenas o momento em que o animal era colocado para fora da casa. Nas redes sociais, a repercussão do caso é grande. Uma mulher escreveu: quem tem coragem de fazer isso com um animal indefeso, tem coragem de fazer coisa pior com o ser humano. Esse monstro deveria apodrecer na cadeia. Antônio foi ouvido e liberado. A associação pretende dar seguimento no caso. Agora a gente vai guardar o laudo dos nossos advogados que prestam serviço para a nossa associação, Quatro Patas. Só que as leis estão cada vez mais rígidas para esse tipo de situação. Quem for flagrado maltratando animais em Minas, agora pode ser multado em até R$3 mil antes mesmo de ser julgado. Confira na reportagem. Tintim foi abandonada em um saco recém-nascida.
Ela foi a única sobrevivente entre 10 filhotes. A cadela ainda está em tratamento, assim como a pulguinha ferida com óleo quente. As duas foram acolhidas pela Isabela, que é protetora de animais e já recebeu 170 bichinhos vítimas de algum tipo de agressão. 24 horas por dia assistindo mazelas e mais mazelas no meio dos animais, seja de animais domésticos, seja silvestre ou animais de grande porte. Mas quem tem coragem de agredir um bichinho precisa saber. Já existe uma lei federal que pune quem maltrata animais. A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão. Agora, Minas também regulamentou um decreto publicado no último sábado. Pela lei estadual, quem maltratar animais vai pagar multa de R$ 975 a R$ 3.250. A lei já trazia essa autuação, mas ela só ocorria no final do processo. Agora não. Se deparou com a situação, o policial militar poderá, mediante convênio, fazer a autuação no momento do fato. O decreto define o que será considerado maus tratos: deixar sem necessidades básicas, lesar ou agredir causando sofrimento, dano físico ou morte, abandono e obrigar o bicho a fazer trabalho excessivo ou superior às suas forças. Também uso de bichos para lutas, deixar em local inseguro e sem limpeza, envenenamento, abuso sexual, promoção de distúrbio psicológico e comportamental. A Polícia de Meio Ambiente explica a diferença dos valores das multas. O maus tratos, ele vai ter a valoração de R$ 975. Se tiver um maus tratos mais uma lesão, R$ 1.600. Se essa lesão ocasionar a morte, R$ 3.250. Quanto aos animais do abrigo, eles aguardam adoção para viver em um lar que ofereça segurança e muito carinho. Isabela Freitas tem um grande número de animais já disponibilizados para adoções e um grande número que estão sendo preparados para serem disponibilizados. No Brasil já tem decreto, lei para tudo, né? Vamos ver se esse daí também vai ser cumprido ou não será cumprido, como a maioria, aliás. Um trabalhador rural e o cachorro dele foram mortos a tiros em Miradouro, na Zona da Mata. O caso está sendo tratado como um mistério na cidade. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Michele Pacheco. A morte desse trabalhador rural está mesmo sendo tratada como um mistério em Miradouro. A cidade, que fica na Zona da Mata, tem quase 11 mil habitantes e todo mundo quer saber o que de fato aconteceu. O homem e o cachorro dele foram encontrados mortos ontem à tarde. O corpo do retireiro foi visto por colegas de trabalho que chamaram a polícia. A vítima foi identificada como Osmar Nogueira da Silva Luciano, de 47 anos. Ele trabalhava tirando leite na fazenda às margens da BR-116. Segundo os militares, o homem foi atingido por 4 tiros e o animal por 1. Parentes de Osmar estiveram no sítio e reconheceram o corpo. A moto que o homem usava estava abandonada na entrada da propriedade e também tinha uma marca de tiro. A perícia esteve no local e recolheu informações que devem ajudar na apuração do caso. Por enquanto, não há informações sobre a autoria do crime, mas a polícia já está levantando se o retireiro tinha algum inimigo ou rixa com alguém. O corpo de Osmar foi encaminhado para o IML de Muriaé. A PM suspeita que ele tenha sido abordado no momento em que parou a moto para abrir a porteira. Agora, o que chama a atenção é que não levaram nada da vítima, o que pode fazer com que a polícia descarte a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Osmar era natural de Miradouro.
carreta carregada com pó de osso, um resíduo usado na fabricação de alguns alimentos e também de ração animal, tombou hoje à tarde na rodovia Vital Brasil, perto de Conceição do Rio Verde, no sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta seguia da cidade de Itaúna, no centro-oeste de Minas, para Bananal, no Rio de Janeiro, quando o motorista perdeu o controle da direção e caiu em um barranco. O homem, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos leves. Ele foi levado e está em observação no hospital de Baipendi. Agora nós vamos a um giro de notícias pelo estado. A polícia apreendeu mais de 1 tonelada de maconha dentro de um carro na BR-365, próximo a Campina Verde. O caso começou depois que a PM recebeu uma informação de que uma suposta associação criminosa estava transportando uma enorme quantidade de drogas. Foi montada uma operação cerco-bloqueio, a princípio na cidade de Chaveslândia. Depois foi ampliada para a cidade de Tuiutaba, onde a PM chegou até uma caminhonete que estava na cidade, com 2 pessoas. Dentro do veículo foi encontrada uma enorme quantidade de substância semelhante à maconha, totalizando 1.530 quilos. A dupla que estava no carro confessou que foi contratada para levar a caminhonete de Campo Grande para Campina Verde e que receberia a quantidade de 5 mil pelo serviço. No carro foram encontrados um rádio de comunicação ligado na frequência da Polícia Militar, 2 celulares com carregadores, uma cápsula calibre 9mm. Os 2 homens foram presos pela polícia por tráfico de ilícito. De Uberlândia, Wallace Coelho. Um homem tentou matar a mulher com golpes de chave de fenda e a arremessou do 2º andar da casa onde moram em Santa Luzia, na região metropolitana. A vítima foi socorrida e levada para o hospital. O estado de saúde dela é estável. Já o suspeito conseguiu fugir e é procurado pela polícia. O crime teria sido motivado por ciúmes. De Santa Luzia, Vinícius Araújo. Às vésperas do Natal, fiscais do Procon de Poços de Caldas fiscalizam as vitrines das lojas. O Código de Defesa do Consumidor determina que toda mercadoria exposta esteja com as informações bem visíveis para o cliente. Hoje, uma loja foi autuada. Veja na reportagem da Juliana Coleta. Promoções, preços baixos, vitrines decoradas. Nessa época do ano, vale tudo para chamar a atenção do cliente. Mas para garantir que tudo esteja conforme a lei, fiscais do Procon foram às ruas de Poços de Caldas para a chamada Operação Vitrine. De loja em loja, eles fiscalizavam tudo. O objetivo dos fiscais é garantir que todos os produtos expostos nas vitrines ou até mesmo no interior das lojas estejam com todas as informações bem claras aos clientes, principalmente o preço e a condição de pagamento. Este é um dos direitos básicos do consumidor e é garantido por lei. De acordo com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, todos os produtos ou serviços expostos devem conter informações claras e precisas em relação ao preço e condições de pagamento, além de outros detalhes. Existe uma lei federal e também um decreto regulamentador nesse sentido, que regulamenta as formas de exposição de precificação. Então, o produto estando na vitrine, necessariamente tem que estar precificado com a face, do preço voltado para o consumidor, de forma que ele não necessite entrar no estabelecimento para saber o preço que está sendo ofertado, que ele não precise ter contato com o fornecedor, com o lojista, com seus funcionários, para saber o que está sendo ofertado. Então, ele já olha na vitrine e já tem ciência do que está sendo exposto e do preço daquele produto. A maneira que as informações devem ser expostas, principalmente nas vitrines, também consta na lei. Sabe aquele anúncio que chama a atenção para o valor da parcela e não para o preço total do produto? Está errado. Isso é considerado uma prática abusiva, Os preços e todas as informações têm que estar com o mesmo tamanho de fonte, mesmo tipo de letra. Então tem que ser bem regulamentado, bem regular esse tipo de exposição. Várias lojas foram visitadas no primeiro dia da operação. A maioria está cumprindo a lei, como é o caso deste estabelecimento. A gente sempre coloca o preço na vitrine de todos os tamanhos, com todas as numerações. E deixa os preços aqui na parte de dentro também, tudo separado. Para não ter nenhuma dúvida para o consumidor. É.
Outros estabelecimentos foram advertidos para fazer pequenos ajustes. Nessa vitrine, por exemplo, todos os produtos estavam com preço, mas alguns não estavam expostos para facilitar que os clientes que passavam por ela vissem os valores. Nesse caso a gente orienta, porque está tudo precificado, todos os itens da loja estão com precificação. Os da vitrine também estão com preço. Um ou outro item que estava com a face, os preços, que não estavam voltados para fora para o consumidor, por isso foi feita a orientação para a loja. A gente recebeu a orientação e eu já estou aqui arrumando, que é tudo prático, e explicado direitinho. Esta outra loja foi autuada. Não tem o preço na vitrine, como vocês podem ver, os produtos expostos da vitrine estão sem precificação e além disso, a gente não entra para ver só isso na loja. Quando a gente entra, a gente vai ver a precificação de modo em geral. Nós percebemos também que há o parcelamento na loja, ele tem essa opção de parcelar no cartão de crédito o consumidor, porém há um acréscimo de juros e esses juros não são discriminados nas etiquetas. O dono do estabelecimento reconheceu a falha e antes que os fiscais saíssem da loja, já estava providenciando a regularização das etiquetas. A gente vai pegar essas peças e vai colocar conforme eles estão querendo. O que está dando de diferença do à vista para o a prazo. Então a gente já está corrigindo, está colocando, já está fazendo isso. Mas é bobeira, coisa de brasileiro. A operação é feita todo ano e vai continuar nos próximos dias. Todos os estabelecimentos vão ser fiscalizados. Se autuado, o proprietário tem um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. A multa varia conforme o tamanho e a renda do local. A pessoa que estiver irregular realmente pode estar passível de multa. A multa é valorada de acordo com o bem jurídico tutelado, no tamanho da empresa e também com as coisas que estão expostas. Então, o consumidor tem que ficar bastante atento, vendo qualquer coisa pode estar denunciando ao PROCON e o fornecedor, claro, ninguém quer ter prejuízo, também sempre manter em dia aí todas as normas, os preços, com a defesa do consumidor à disposição, para também estar agradando os seus clientes. Em 2017 nem terminou e o primeiro aumento na conta de luz para o ano que vem já foi anunciado pelo governo, acredita? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético. Esse fundo é responsável, entre outras coisas, por subsídios a famílias de baixa renda e deve fazer os consumidores pagarem 16 bilhões de reais a mais nas contas. Veja na reportagem. Para os produtos ficarem fresquinhos, os refrigeradores são essenciais, só que consomem muita energia. E é assim com quase tudo na padaria. Uma média de pagamento de conta de luz em torno de 55 mil reais. Mas isso já está beirando aí os 70 mil. Com o dinheiro que é perdido nas contas, o comerciante poderia investir, como por exemplo, em emprego. Você trabalha no limite. E sem falar que são aumentos que você não pode repassar para preço, porque senão você acaba perdendo o teu cliente. Então isso reflete no bolso do proprietário. Um dos setores da confeitaria, da padaria, que é 24 horas para economizar energia, fica assim, completamente paralisado. O forno, que é elétrico, é desligado. As batedeiras também. E claro, para economizar mesmo a energia, as luzes são apagadas. Só que assim como o gerente da padaria, todos nós vamos ter que economizar mais ainda em 2018. O anúncio do aumento foi feito pela Agência Nacional de Energia. O novo valor é de mais de 18 bilhões de reais. E 16 deles, quem vai pagar é o consumidor. Quem não pagou a luz, seja por gato, seja roubo explícito, E isso é bancado pelos demais. Os consumidores das regiões Norte e Nordeste devem pagar 0,77% a mais nas contas de energia. Os das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 2,72% a mais. A expectativa é de que no ano que vem, no geral, a conta de luz
suba 20%. Energia elétrica, como outros segmentos, bebida, cigarro e outros, e telefonia, é um instrumento simples de você arrecadar impostos, à medida que se você não paga, aqueles que são bem bons pagadores, ele é cortado e tal. A energia elétrica é um grande arrecadador de imposto. Tá? Só aumento, só imposto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma lista com as cidades de Minas Gerais com o maior PIB, o Produto Interno Bruto. Juiz de Fora está no 5º lugar no ranking e Montes Claros na 8ª posição. No sul de Minas, houve mudança nas posições. Pouso Alegre cresceu mais de 10%, ultrapassou Poços de Caldas e agora tem o maior PIB da região. Confira. A notícia foi recebida com muito entusiasmo pelo secretário de Desenvolvimento da cidade, mas sem nenhuma surpresa. Segundo ele, isso já era esperado. O desenvolvimento de Pouso Alegre vem sendo já há algum tempo acima do desenvolvimento da curva de crescimento do país. Dino, que por muitos anos trabalhou no setor privado, atribui o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a vários fatores. O primeiro e o principal é a localização do município. Pouso Alegre está localizada no centro geográfico dos 4 maiores mercados de consumo, que são São Paulo, Grande São Paulo, o interior de São Paulo, que é o 2º maior mercado de consumo, Rio de Janeiro, Grande Rio de Janeiro e BH, Grande BH. O segundo fator para o crescimento do PIB é atraído justamente pelo primeiro. As instalações de novas indústrias e o crescimento das empresas que já estavam instaladas no município. O setor farmacêutico, por exemplo, que está sempre em crescimento, já que, de acordo com o secretário, essa é uma área que não existe crise. Nós temos um polo farmacêutico muito forte aqui em Pouso Alegre. E a indústria farmacêutica é uma indústria que não tem crise. Pelo contrário, quando existe crise, o pessoal fica estressado e compra mais remédios. Não é verdade? O crescimento de empregos e o aumento da renda familiar estão diretamente ligados ao crescimento do comércio. Quanto mais emprego, melhor é para a renda, para o comércio, para tudo, né? A gente está muito satisfeito, né, com essa velocidade, esse aquecimento da economia pouso-alegrense. O Produto Interno Bruto é uma medida do valor dos bens e serviços que uma região produz em um período, na agropecuária, indústria e serviços. O ranking que aponta as cidades com maior PIB foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A comparação foi feita entre os anos de 2014 e 2015. Juiz de Fora foi apontada na lista como a 5ª cidade com o maior PIB do estado. Montes Claros foi a 8ª colocada no levantamento. No sul de Minas, Pouso Alegre teve um crescimento de 10,6% e ficou em 11º lugar. O município ultrapassou Poços de Caldas, maior cidade do sul de Minas, que teve um crescimento de apenas 0,6%. E agora ocupa a 12ª posição. Varginha foi a 17ª colocada. O crescimento do PIB em Pouso Alegre, segundo este sociólogo, refletiu no crescimento da população. Em 2010, a população de Pouso Alegre era 130 mil habitantes. Em 2020, quando vai ser o próximo censo, deve chegar a 155, por volta disto. 155 mil pessoas. Um ônus que, segundo Isaías, deve ser bem administrado pela prefeitura para que não vire um problema futuro. Daí a necessidade da intervenção do poder público em planejar uma cidade, em ter um plano diretor da cidade bom, racional, em cuidar, por exemplo, para evitar a degradação do meio ambiente, em oferecer creches, saúde em bom nível, educação fundamental, que é a responsabilidade do município, e, sobretudo, a questão de transporte. Para uma cidade que cresce muito intensamente, a questão do transporte é fundamental. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais notícias, hein? Boa noite para você. Tchau.